Amém, irmãos? Que Deus seja louvado e agradecido com esse louvor que entoamos ao Senhor. Amém? Bem, irmãos, vamos para a nossa meditação de hoje na palavra de Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje tem por título Regras para alcançar a sabedoria. Irmãos, todas as pessoas, elas desejam ter conhecimento. Todas as pessoas, elas desejam ter sabedoria, ou seja, ser pessoas sábias. A sabedoria, irmãos, é algo que muitas pessoas também ela almeja alcançar. Só que nós encontramos, principalmente na palavra de Deus, a Bíblia fala muito sobre sabedoria, e a Bíblia ela também fala muito sobre conhecimento. Só que se nós pegarmos essas duas palavras, nós vamos entender que ambas têm um significado e uma função diferente. Por exemplo, sabedoria é totalmente diferente de conhecimento, Por exemplo, conhecimento é saber que o fogo queima, Já a sabedoria é não colocar a mão no fogo. Então tem gente que sabe que o fogo ele queima, mas ele não tem a sabedoria, de não colocar a mão. Já o que é sábio, ele vai saber que o fogo ele queima, como então eu não vou colocar a minha mão ali. Então, irmãos, essa é a diferença entre conhecimento e a diferença entre sabedoria. Nós devemos entender, irmãos, que perante a palavra de Deus, nós devemos buscar, acima de tudo, o quê? A sabedoria, e não somente o conhecimento, A Bíblia, irmãos, ela fala muito sobre essa questão, de nós buscarmos a sabedoria, e é o que nós vamos ver também no decorrer da nossa mensagem. Na palavra de Deus, irmãos, nós encontramos o relato de uma pessoa que teve essa oportunidade de fazer um pedido a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 3. Obrigado. 1 Reis, capítulo 3. Eu quero ler, irmãos, a partir do versículo 10. Não, vamos ler a partir do 7, irmãos. A partir do 7. Vejamos o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegestes, povo grande e tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Essas palavras, porém, agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pedistes esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste sabedoria para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, e nem depois de ti também, o que, irmãos? Haverá.
Então aqui no relato de 1 Reis capítulo 3, nós encontramos aqui, irmão, Salomão, ele pedindo algo extraordinário a Deus. Salomão, filho de Davi, ele foi ali o seu sucessor, né, no trono. E Salomão, irmãos, ele não tinha experiência de reinar em Israel. Salomão, ele não tinha entendimento, Salomão não tinha conhecimento, Salomão não tinha sabedoria absolutamente de nada, né? Salomão, ele não tinha experiência de guerra, Salomão não tinha experiência de reinado, não sabia nada. Mas em um certo momento, Deus se encontrou com Salomão e disse: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu te darei. Salomão pensou assim, né? Rapaz, o que eu pedir ao Senhor, Ele vai me dar? Mas tem muita coisa para pedir, né? Provavelmente isso passou na cabeça de Salomão. Só que Salomão, irmãos, em meios, provavelmente a tantos pedidos, ele só fez um pedido. Qual foi esse pedido? Sabedoria. Somente. Salomão, ele pediu a Deus ali, irmãos, sabedoria. Sabedoria para quê, irmãos? Como diz aqui, sabedoria para julgar o povo, sabedoria para reinar em Israel, né? E sabedoria também para conduzir o povo de Deus, né? Para conduzir o povo de Deus às mansões celestiais, né? Se nós analisarmos bem. Então, irmãos, Salomão, ele foi um homem admirado. Salomão, ele foi um homem, irmãos, respeitado. Quando a gente pega aqui a história de Salomão, nós vamos analisar que muitos reis iam visitar Salomão, né? E a Bíblia, irmãos, uma das histórias que mais me chama a atenção na vida de Salomão, aqui da sua sabedoria, né, é quando duas mulheres elas vão até Salomão para julgar um caso, né? As duas tiveram bebês, né? E aí durante a noite, uma se deitou por cima do seu filho, né? O sufocou, e o mesmo veio a morrer, né? Naquela mesma noite, aquela que tinha matado o filho acidentalmente, né? Vamos falar assim, trocou o filho com a sua amiga que estava lá também, né? E aí quando a outra acordou, viu o filho, a criança morta, disse: não, isso aqui não é o meu filho. E a outra: não, esse é seu filho. E aí ficaram aquela briga e levaram para Salomão, né? E aí quando chegaram para Salomão, uma falava uma coisa, outro falava a outra. Aí Salomão ficou olhando assim a situação: peraí, essa daqui disse que o filho é dela, e essa outra também disse que o filho é dela. E assim vai: peraí, traga a espada, né? Aí Salomão falou assim: já que vocês estão dizendo que o filho é das duas, então eu vou partir a criança no meio, você fica com a metade e a outra fica com a outra metade. A mulher que não era mãe, que foi que ela disse: Senhor, eu posso fazer dessa forma. Aí a outra que não era mãe, que era mãe, né? O instinto, né, ali maternal: não, Senhor, não faça tal coisa. Dê a criança para ela, mas deixa a criança viver, né? Aí Salomão entendeu que a mãe realmente era quem? Era aquela mulher. Ou seja, Salomão, irmãos, era sábio demais. A Bíblia diz, irmãos, esse pedido que Salomão fez aqui, né? Esse pedido relata que não houve homem mais inteligente do que Salomão, e também não haverá homem mais inteligente, mais sábio do que Salomão. Então, irmãos, a Bíblia, ela traz aqui, ela denota uma sabedoria imensa de Salomão. Mas a sabedoria, Salomão só alcançou porque ele fez o que, irmãos? Porque ele pediu, ele orou. E acima de tudo, irmãos, ele também o que? Ele se dedicou, né? Para ter aquela sabedoria que vem de Deus, né? Então, irmãos, sabedoria é totalmente diferente de conhecimento, né? Então nós temos que ser sábios perante a palavra de Deus. Irmãos, e como nós vemos aqui, a gente vai ver algumas regras, né, que nós precisamos ter
para termos a sabedoria do alto, tá certo, irmãos? Aqui, ó, a primeira regra que nós temos que ter para nós termos sabedoria é termos o temor de Deus, o temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, irmãos. Provérbios 9, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim, olha só: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É isso que está falando, irmãos? Não, da sabedoria. Ó, e o conhecimento do santo, ao que, irmãos? A prudência. Então, observe que o temor do Senhor, irmãos, aqui é o que? É o princípio da sabedoria. Um certo dia eu estava conversando com uma pessoa, né? Ele falou assim: irmão, Rodrigo, me tira uma dúvida. Eu conheço, ele estava vendo a história do dono do Facebook, né? Esqueci até o nome dele, é um nome em inglês ali. Ele é muito inteligente, é um camarada que tem um conhecimento extraordinário. Aí ele citou esse texto aqui para mim. Disse: irmão Rodrigo, me tira uma dúvida. Como é que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Como é que um homem desse, que não teme a Deus e tem mais conhecimento do que a gente? Aí eu olhei para ele e disse assim: você falou certo. Ele tem mais conhecimento do que a gente, mas ele não é mais sábio do que a gente. Porque se ele fosse sábio, ele temia quem? Ele temia a Deus, né? Então, irmãos, existem muitas pessoas que estão no mundo, por exemplo, tem muitos cientistas aí que são o quê? Ateus, mas eles não são sábios. Porque o verdadeiro homem sábio aqui, irmãos, ele é o quê? Ele é temente a Deus. Por isso que eu estou falando que conhecimento é diferente de sabedoria. Então, quando você é uma pessoa sábia, você vai estar onde? Na presença de Deus, né? Nós estaremos, irmãos, na presença de Deus. Então, o sábio Salomão, quando a gente pega Provérbios, ele fala muito de sabedoria. Até por ele ser aqui, né? Vamos falar assim, humanamente falando, o rei da sabedoria. Então ele fala muito sobre isso. Então, irmãos, ó, a primeira regra áurea aqui para sermos sábios, né? Buscarmos a sabedoria é o temor de Deus, né? Aí eu falando com esses jovens: olha, esses homens aí, eles não me fazem inveja. Esses homens aí que são donos da Microsoft, que são donos da Amazon, que são donos da Tesla, o homem mais rico do mundo, esses homens dotados de conhecimento, eles não me fazem inveja porque eles têm conhecimento, mas não têm a sabedoria, não têm o temor de Deus. E eu tenho. E nós temos, né, irmãos? O povo de Deus, ele é o povo sábio. Por quê? Porque eles têm o temor de Deus, né? O Espírito de Profecia, irmãos, nos fala o seguinte, no livro Ciência do Bom Viver, página 409. Ó, o conhecimento de Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação e de todo serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele unicamente nós podemos tornar semelhante a Deus no caráter. Olha só, irmãos, podemos, mediante o conhecimento, a sabedoria de Deus, podemos nos tornar semelhante a Deus aonde? No caráter. Nós na nossa esfera e Deus na esfera dele. Tá certo, irmãos? Então, há uma necessidade de nós buscarmos essa sabedoria, né? Então, o ponto principal é o temor a Deus. Segunda regra, irmãos: busque em oração. Nós lemos aqui para a base da nossa oração, Tiago capítulo 1 e o versículo 5, né? Que nos diz o seguinte: ó, e se algum de vós tem falta de conhecimento, olha só, não é isso que a Bíblia fala, tem falta de quê, irmãos? Sabedoria. Devemos pedir a quem? O que foi que Salomão fez?
ele pediu a Deus. Irmãos, Salomão não conversou com o pai dele, Davi, né? Senhor, meu pai. Com certeza Davi passou algumas regras, né, como rei, normalmente, né? Davi passou algumas regras ali e tal, sobre a liderança, né, como liderar e tal. Mas a sabedoria, Davi passou o conhecimento. Já Deus passou o quê? Já Deus passou a sabedoria. Salomão foi lá, pediu a sabedoria e Deus deu. Então, irmãos, ó, se em algum momento, né, nós tivermos falta de sabedoria, nós temos que pedir a Deus, olha só, que a todos dá liberalmente, e o não lança o que, irmãos? Em rosto e ser-lhe-á dado, né? Essa sabedoria aqui, irmãos, que a Bíblia está falando, é a sabedoria que nós temos que ter para discernir as coisas espirituais, né? Saber o que é certo, saber o que é errado. Ter conhecimento não vai adiantar, né? Por exemplo, quantas pessoas têm o conhecimento do sábado, mas não têm a sabedoria de guardá-lo, né? Quantas pessoas têm o conhecimento de não matar, mas não têm a sabedoria de deixar a pessoa viver, e assim sucessivamente, né? Então, irmãos, nós não só devemos ter o conhecimento de um assunto, mas temos que ter também a sabedoria de guardá-lo, aquele assunto, né? Então essa regra aqui, irmãos, é importante. Então nós devemos o quê? Orar a Deus. Essa segunda regra, orar a Deus para pedir a sabedoria. E Deus aqui, irmãos, ó, não vai lançar imposto, Ele vai dar. Se nós pedirmos a sabedoria, Deus, Ele vai dar a sabedoria a todos nós. Terceira regra, irmãos, áurea da palavra de Deus, para buscar a sabedoria: meditar na palavra de Deus. Salmos capítulo 119. Salmos 119 e o 105 é um versículo muito conhecido. Até na última pregação, falando sobre a palavra de Deus, eu li esse texto, né? Que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha só, irmãos, e luz para o quê? E luz para o meu caminho. Irmãos, eu estava analisando ontem, né? Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, irmãos, mostra que as pessoas que elas têm a oportunidade de estudar a Bíblia, elas são as pessoas mais inteligentes, né? Por exemplo, se você pegar um cientista, existe cientista ateu e existe cientista cristão, né? Irmãos, pode analisar que a sabedoria de um cientista que estuda a Bíblia é totalmente diferente, irmãos. É muito superior. Eles têm um conhecimento, uma sabedoria extraordinária. Por quê? Porque eles vão, irmãos, buscar na fonte. Eu estava vendo um debate de um cientista ateu e um cientista cristão, né? Rapaz, o cientista ateu não sabia nem onde colocar a cabeça de vergonha quando eles foram falar da criação, né? O cientista cristão, ele foi falar do quê? Da criação. E o cientista ateu foi falar da evolução. E aí, palavra vai, palavra vem, ó. E o cientista cristão, irmãos, conseguiu defender a tese de que a terra e o homem, a sociedade, teve uma criação e não uma evolução. Tá certo, irmãos? Então, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos meditar na palavra de Deus, para que possamos alcançar, irmãos, olha, a sabedoria, né? Se nós não estudarmos, irmãos, como é que nós vamos ser sábios? Discernir o que é certo e o que é errado. O próprio Davi falou, né, irmãos? Escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Então nós analisamos aqui, irmãos, que estudar a palavra, ter uma comunhão com a palavra de Deus, né, vai trazer uma imensa sabedoria a todos nós, né? Aqui, irmãos, a quarta regra áurea para termos sabedoria é ouvir os conselhos. Provérbios
Provérbios 15, 22, irmãos, dando continuidade no mesmo livro, né? Provérbios 15 e 22 nos diz assim, olha: os planos, só um minuto, 15 e 22, fala assim, olha: onde não há conselho, olha só, fracassam o que, irmãos? Os projetos, mas com os muitos conselheiros, há o que, irmãos? Há bom êxito. Irmãos, conselho é uma das coisas importantes que nós precisamos ter em nossa vida, né? Irmãos, pode observar, a vida de uma pessoa que ela não gosta de receber conselhos, ela só recebe pancada na cara, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, a pessoa se acha, né, autossuficiente. Não, eu sei fazer isso aqui, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? Aí não pede conselho às pessoas experientes, não consegue ouvir outras pessoas, né? Aí, irmãos, aí dá problema, né? Como diz aqui o texto, ó: onde não há conselho, irmãos, os projetos, eles o quê? Eles fracassam, né? Então, irmãos, nós temos o quê? Que pedir conselhos, principalmente aos mais experientes, né? Pedir conselho àquelas pessoas que já têm experiência na área, né? Às vezes a gente tem um plano para fazer, não vou pedir um conselho, vou ouvir um conselho de alguém sábio, né? Que pode me dar um conselho sobre isso. Então, irmãos, esse aqui é um dos pontos mais importantes da sabedoria, né? Pedir conselhos e ouvir conselhos, tá certo, irmãos? Então, os planos fracassam, né? Sempre por falta de conselhos, né? Às vezes as pessoas, elas planejam algo, vai lá, faz, aí as pessoas perguntam: meu Deus, por que não deu certo, né? Porque infelizmente essa pessoa, ela não se aconselhou, não pediu conselho a ninguém. E às vezes, né, as pessoas que estão fora, tá vendo que vai dar errado, vai lá e dá um conselho, aí as pessoas falam assim: não se preocupe, não, conselho eu estou fazendo, né? Exatamente, se o conselho fosse bom, se dava, né? Se vendia. Então, irmãos, precisamos o quê? Ouvir os conselhos. Irmãos, e a nossa última regra aqui da sabedoria, irmãos, para alcançar a sabedoria, é andar com os sábios, né? Provérbios 13 e o verso 20, irmãos, diz assim, olha, 13 e 20, ó: o que anda com os sábios, olha só, ficará o que, irmãos? Ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha só, irmãos. Então, andar com os sábios, irmãos, você vai se tornar uma pessoa o quê? Cada vez mais sábios. Eu me lembro, irmãos, logo quando eu aceitei a fé, né, em outra igreja, né, era a Igreja Assembleia de Deus, e aí tinha um irmão, uma pessoa que a gente se apegou muito, né, fez uma amizade muito grande. Ele era, se eu não me engano, ele era presbítero da igreja, porque lá é pouco cargo, né, obreiro, presbítero, né, diácono e tal. E aí ele falou, logo quando eu aceitei a Cristo, né, comecei a ir para a igreja, ele me deu um conselho, assim: irmão Rodrigo, vou lhe dar um conselho, ande com os sábios, que você será sábio. Se você andar com pessoas que não estão nem aí para o estudo da Bíblia, se você andar com pessoas que não estão nem aí para buscar a sabedoria, ser uma pessoa sábia, você vai ser que nem eles, um tolo. Aí ele até perguntou: você quer ser um tolo? Eu disse: eu não, eu quero ser sábio, né? Pois é, então ande com os sábios. E aí, irmãos, eu comecei a analisar, né? Na igreja eu vi aquela pessoa ali, aquela pessoa é dotada de conhecimento, aí eu me apegava a ela, chegava ali, tirava minhas dúvidas, né, tal, a gente ia estudar a Bíblia, tal. Aí eu via aquela outra pessoa, camarada de oração, também me achegava ali a ele, né, e ali começávamos a orar juntos, tal. E assim foi sucessivamente, irmãos. E isso foi o que me fortaleceu, né, na caminhada cristã. Porque se eu tivesse, né, andado com os jovens lá da época, meus irmãos, nem na igreja eu estava. Os jovens eram aqueles jovens que não estavam nem aí para o estudo da Bíblia, os jovens não oravam, os jovens não jejuavam, os jovens não
não tinha um estudo com a palavra de Deus. Se eu tivesse me apegado com essa classe, eu tinha o quê? Tinha até esfriado e tinha abandonado a fé. Mas não, irmão, eu fui para o outro lado. Eu vou buscar as pessoas mais sábias aqui da igreja, né? E aí, isso foi o que fortificou a minha fé. Então, irmãos, para o nosso lado espiritual, né? Para o nosso convívio espiritual, para a nossa vida espiritual, irmãos, nós temos que andar com pessoas sábias, pessoas entendidas, né? Porque, irmãos, isso vai trazer conhecimento para todos nós. Eu, quando morava em Maceió, né? Esse conselho, quando a Camila trabalhava na empresa, né? Lá, o patrão dela falava muito sobre isso. Rodrigo, ande com os sábios. Ande com os sábios, ande com pessoas que te levante, ande com pessoas que façam você crescer, né? Ande com pessoas que façam, né, realmente você, subir na vida e não descer, né? Então, irmãos, o sábio Salomão, ele foi muito sensato nessa questão aqui, para nós alcançarmos a sabedoria, né? É andar com os sábios. Irmãos, entrando aqui para a conclusão, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia, do livro Educação, a página 13 e a página 14, que nos diz assim, a verdadeira educação significa mais do que um avanço em certo curso de estudos, é mais do que preparação para a vida presente, abrange todo ser e todo período de existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e também espirituais. Prepara o estudo para o gozo do serviço nesta vida e para o mais elevado gozo do serviço também na vida futura. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. A fonte da verdadeira sabedoria, finalizando, a fonte da verdadeira sabedoria é Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, a fonte é uma fonte. O que é uma fonte, irmãos? Vou dar um exemplo, uma fonte de água. Ela jorra a água ali, né? E você pode analisar, irmão, se você pegar uma fonte de água, se você pegar aquela água ali, se você for ver o mineral dela, o pH dela, irmãos, ela é uma água, bem dizer, perfeita. É uma água boa para ser produzida, para ser consumida, né? Você beber aquela água. Então a fonte, ela é o que? Ela vai fornecer para você. Então Deus, irmãos, Ele é o que? Ele é a fonte da sabedoria. Não é a fonte do conhecimento, é da sabedoria. Porque através da sabedoria, irmãos, você vai ter conhecimento de tudo e de todas as coisas do mundo. E principalmente no âmbito, irmãos, espiritual. Então, irmãos, ou seja, nós temos que buscar a Deus diariamente para termos sabedoria em nossa vida, né? Precisamos buscar a Deus em oração, precisamos buscar a Deus em consagração no estudo da palavra de Deus e em comunhão com Deus, né? Deus está conosco para que nós possamos ter essa sabedoria. Queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar nos altos céus, que possamos, né, perante Deus, diante dessas regras que foram aqui postas, que nós venhamos realmente, irmãos, buscar a sabedoria, para que possamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, como diz o próprio Salomão, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Que Deus possa nos abençoar para isso. Amém? Irmãos, nós iremos cantar o hino final para finalizar o nosso culto. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 307.